Então, estamos na página 51, 52. Quando você acerta uma previsão justificada pelos motivos errados, você, na verdade, errou a previsão. Isso aqui acontece muito, né? Isso aqui acontece muito. Vou pegar um exemplo que vai ser bem didático. A pessoa vai lá e fala, olha, o time A vai perder para o time B por causa disso, disso, disso. E aí o resultado se confirma, mas os motivos que levaram a esse resultado são completamente diferentes. A pessoa previu a vitória por causa que o goleiro era muito fraco e o goleiro é o melhor em campo. E, na verdade, um outro jogador comete determinado erro ao longo da partida e esse erro desse outro jogador é que culmina num gol. E aí vai lá a pessoa dizer, não falei que ia ser esse o resultado, mas se a previsão ela está justificada pelos motivos errados, na verdade a previsão, mesmo quando certa, ela está errada, porque o sentido da previsão não é o acontecimento em si, é a relação de causa e efeito. É eu conseguir entender que, ao detectar esses motivos, que na minha sensibilidade, na minha leitura, devem levar a essas consequências, portanto, nós teremos esse outcome aqui, né? essa decorrência. E isso acontece com muita frequência. Acontece com muita frequência no jornalismo político, nos perfis de redes sociais que ficam dizendo compre essa ação, venda aquela outra. Nas questões ligadas ao sucesso ou insucesso de uma determinada tecnologia recém-lançada. E aí eu poderia aqui falar de tantos outros aspectos da nossa sociedade. Então, o primeiro ponto é que uma previsão justificada pelos motivos errados não acerta, mesmo que ela acerte. A segunda coisa que eu queria explorar nessa frase aqui é por que a gente quer tanto acertar a previsão? Por que a gente adora dizer eu falei que isso ia acontecer? Estudando futuros, eu cada vez mais acredito que uma previsão com uma data muito específica, com um contexto muito específico, isso vai acontecer neste dia, nesta hora, é bem menos importante do que entender o vetor da mudança. Entender, olha, as coisas estão saindo daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá. Olha, parece que existe um sentido com uma determinada velocidade, com uma determinada aceleração que nos encaminha para esse lugar. Essa é a diferença entre certeza e clareza. Clareza é entender para onde as coisas estão indo, o campo de possibilidades, e certeza é tentar acertar na mosca. Na maioria dos casos, o que acontece quando alguém fez uma previsão muito precisa, muito específica e acertou, é que, na verdade, ela fez tantas previsões específicas que, por probabilidade, por simples estatística, ela acabaria acertando. Terceira coisa a ser explorada é o que é uma previsão precisa?
né? Se a gente quiser ir para esse lugar. Uma previsão precisa não usa termos vagos, não usa um discurso subjetivo, não usa uma retórica que seja possível de enquadrar no nosso viés de confirmação a qualquer momento, né? Não é uma previsão precisa, não é aquela que diz assim, olha, eu prevejo que nos próximos anos a tecnologia do metaverso vai ganhar muita força. Então, o que são próximos anos? O que especificamente é tecnologia do metaverso? O que especificamente é ganhar muita força? Defina, né? Se você não definir essas coisas, qualquer previsão vai funcionar, assim como qualquer previsão não vai funcionar. Mas como eu disse antes, eu prefiro muito mais me apegar ao vetor, ao sentido, à velocidade, à aceleração da mudança, com essa perspectiva de clareza, entendendo mais ou menos quais são os drivers de mudança, do que tentar ser essa figura meio com um jeitão de guru que gosta de acertar na mosca. Então, quando eu converso com uma liderança e ela me pergunta, Thiago, mas qual dessas flechas aqui em direção ao futuro você acha que eu devo colocar mais dinheiro? E quando que elas vão acontecer? Eu preciso botar dinheiro agora, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Me parece que a gente está infantilizando o papel da liderança. Porque ser liderança é justamente isso. Ser liderança é aceitar os trade-offs da vida. Ser liderança é ser pago, muito bem pago, para saber que se eu optar por isso, eu tenho esses ganhos e essas perdas. Se eu optar por isso, eu tenho esses ganhos e essas perdas. E se eu optar pelos dois, eu tenho esses ganhos e essas perdas. É entender que nenhuma decisão é perfeita, assim como nenhuma decisão é totalmente errada. É entender que nenhum futuro é perfeito, assim como nenhum futuro é completamente catastrófico. Portanto, é entender que, de certa forma, nenhuma previsão, mesmo que seja perfeita, é indefectível. Esse caminho da segurança, esse caminho do future proof, né, que numa tradução livre seria uma previsão à prova de qualquer futuro, à prova de inúmeros futuros, me parece tão inútil quanto presunçoso.